Olá amigos, eu sou Mustafa Ahmad Neto, professor Mustafa Ahmad Neto, e hoje vim aqui para falar com vocês a respeito da escovação de dentes, principalmente em criança. Eu falei que ia gravar 2 vídeos na sequência, e esse é o segundo vídeo a respeito da higienização das crianças com relação ao excesso de número de cáries. As cáries acontecem por um processo patológico das bactérias que existem normalmente dentro da boca e que atacam as estruturas bucais, dente, gengiva e etc. Então é importante que a gente faça essa higienização, se possível antes da refeição e logo após a refeição, para que a gente possa diminuir o índice de cárie. Nunca dê alimentação com excesso de açúcar para sua criança e, se o der, por favor, higienize logo em seguida, porque os ácidos provocados pelos açúcares são muito tóxicos, muito agressivos com relação ao esmalte e com relação aos tecidos gengivais. E por falar em açúcar, eu queria contar uma história sobre um evento que foi feito com uma colega lá na Universidade de Michigan, e eu tive a oportunidade de acompanhar essa história. E é o seguinte, essa colega, dentista, fazendo o curso de odontopediatria lá na faculdade, numa época, são uns 20 anos atrás, onde estava se discutindo muito a questão do açúcar na alimentação, açúcar para a produção de cárie e tudo mais, ela teve uma criança e ela resolveu não dar açúcar de jeito nenhum para essa criança, para poupar os dentes da criança. Muito bem, e durante 2 anos e meio, quase 3 anos, essa criança não teve contato nenhum com o açúcar e os dentes todos ótimos, estava tudo bem. A hora que essa criança foi para a escola, ela entrou em contato com o açúcar, porque as outras crianças tinham lá bala, chiclete e doces e tudo mais, e obviamente ela não pôde ficar de fora, ela entrou em contato com o açúcar. O que houve é que num período de 8 meses, ela teve quase todos os dentes descidos, né, que são os dentes de leite, ela teve quase todos os dentes cariados. E a colega ficou lá desesperada com o que estava acontecendo, inclusive o filho dela foi assunto de pesquisa na faculdade. E o que você observou? Que o dente de leite, o dente descido, ele tem uma camada protetora bastante forte, até para proteger o dente contra toda essa alimentação e a falta de escovação adequada que as crianças têm, que a gente procura orientar os pais para escovar adequadamente, mas eventualmente isso pode não acontecer. Muito bem. O que acontece? Quando a criança entra em contato com açúcar, o açúcar produz um ácido que ataca ligeiramente o esmalte do dente. E esse esmalte atacado, ele consegue absorver flúor que tem na saliva. Ou o flúor, que hoje a água é totalmente fluoretada, ou o flúor que se dava às crianças, ou no tratamento tópico em consultório, ou com gotas, né, que se colocava na alimentação e tudo mais, e remédios, né, à base de remédio, flúor à base de remédio. Então ele conseguia absorver essa quantidade de flúor que tem na saliva, e isso dava uma certa proteção ao dente. O que se concluiu nessa época foi de que a falta do açúcar não produziu essa absorção do flúor pelo esmalte. Veja bem, eu não estou defendendo que você dê açúcar para o seu filho, de maneira nenhuma, mas também evitar todo o contato com açúcar, inclusive aquele açúcar que vem na transformação de frutas ou da própria lactose. Eles lembrem que isso pode ajudar em quantidades ideais a absorção do flúor pelo dente. Então isso foi constatado. Então o dente ficou sem absorção de flúor pela saliva, porque não tinha nenhum agente atacando esse esmalte para que ele pudesse absorver o flúor, e houve uma cárie, um excesso de cárie depois quando ela entrou em contato com açúcar. Muito bem, então vou repetir, eu não quero que você dê açúcar para o seu filho, mas também não quero que você elimine todo o contato com o açúcar, porque um dia ele vai entrar em contato com o açúcar. Se ele tivesse uma alimentação onde ele não entrasse em contato com açúcar para a vida toda, seria talvez muito bom. E eu não quero discutir a parte da nutrição que isso significa. Mas como a gente não vai conseguir
fazer com que essas crianças não entrem em contato com açúcar e outras substâncias. Então, talvez o meu conselho fosse a gente ter um pouco de parcimônia, não ser radical demais em nada, e lembrar que essas crianças vão viver nesse mundo aí fora e que entram em contato com um monte de coisas. E não estou falando só da alimentação não, mas no próprio temperamento da criança, na educação que a gente dá. A gente parece ter uma necessidade de proteger os filhos. Lembre que o mundo não vai proteger os nossos filhos, o mundo vai agredir nossos filhos. Então eles precisam estar preparados para tudo isso que o mundo vai dar para ele depois, ok? Então é mais uma conversa que eu queria ter com vocês. Obrigado aí pela atenção. Sugestões, críticas, por favor, entre em contato. Se você gostou da conversa, dá um ok aí, curte pra gente continuar nesse canal de comunicação, tá bem? Ok? Um abraço para todos, tchau, tchau.